Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ. Hoje trago para vocês a HQ do Rei Conan. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum HQ que irei trazer. Então, deixa seu comentário e like e sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Saiba, ó príncipe, que entre os anos que as marés tragaram Atlântida e o surgimento dos filhos de Árias, houve uma era inimaginável, quando reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo, como mantos azuis sobre as estrelas. Nemédia, Orfir, Britúnia, Hipérbórea, Zamora, com suas mulheres de cabelos negros e torres assombradas por aranhas gigantes. Koth, que fazia fronteira com as terras pastoris de Shen. Stygia, com as suas tumbas guardadas por fantasmas e sombras. Hircrânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro. Contudo, o mais orgulhoso desses impérios foi a Aquilônia, reinando suprema sobre o Oeste Infinito. Para lá se dirigiu Conan, o cimério, de cabelos pretos, olhos ferozes e espada em riste. Um ladrão, um saqueador, um matador, com gigantescas crises de melancolia e não menores fases de alegria, para esmagar esses preciosos tronos com seus próprios pés descalços. As Crônicas de Nemédia. Após 15 invernos, Conan o Bárbaro segue para o sul de sua casa na gelada Ciméria, lutando para sobreviver em uma época antiga conhecida como Era Iboriana. Em suas viagens, ele ganhou muito, perdeu muito e prosperou no derramamento de sangue. Um dia essa perseverança trouxe um trono por suas próprias mãos. Longa vida ao Rei Conan. A última batalha de Conan no fim do mundo. Parte 1. Em ondas infestadas de vermes. Aqui vemos Conan emergindo no mar quase se afogando, e a narração nos fala. Nos muitos anos desde que ele deixou a Ciméria, Conan viajou para o muito longe das colinas cinzentas de sua terra nata bárbara. E ele tinha planejado viajar mais longe ainda, até que a tempestade veio de lugar nenhum. Então ele nada com tudo que tem para chegar em terra firme. E a narração continua. Conan já havia naufragado 4 vezes, ele podia se lembrar. 5 se ele contasse com sua canoa sendo engolida pela baleia na costa de Kush. Ele conhecia o poder da maré de arrastar um homem às profundezas das quais não haveria como voltar vivo, e que o bater das ondas nas rochas vulcânicas poderia cortar sua pele mais rápido do que qualquer horda de corsários empunhando espadas. Conan conhecia bem o gosto salgado do mar na sua boca, mas ele não se lembrava que o sal era tão grande que se mexia. Então vemos Conan provocando vermes. Conan já havia sobrevivido a um naufrágio antes, mas nunca tão longe de algo que lembrasse uma casa. Ele estava sozinho no fim do mundo, além dos limites dos mapas civilizados, muito além dos confins inexplorados do mar ocidental. Então vemos que os vermes que ele provocou vinham das caveiras de homens já mortos que naufragaram ali. E a narração continua. Levado a uma rocha de perdição podre, em ondas infestadas de vermes. A crosta rochosa de uma ilha que nenhuma alma sobreviveu, tempo suficiente para nomear. Talvez ele devesse ter ficado no trono, ele pensa, em um momento de melancolia. O resplandecente trono de Aquilônia, o mais magnífico de todos os reinos de homens. O trono que ele lutou tão ferozmente para ganhar, para manter. O trono que Conan tinha abandonado. O pensamento foi efêmero. Então Conan dá um soco no abutre que foi em direção a ele tentando o atacar. Enquanto fala: "Pode parecer, mas não estou morto ainda, abutre." Então ele arranca uma espada do peito de um cadáver. E a narração continua. O seu claramente não foi o primeiro navio a ser destruído pelas garras dessas costas abandonadas, o que significava que havia armas a serem encontradas para substituir a espada que lhe foi roubada pelas ondas. Ele até encontrou um jarro de rum levemente azedo. Assim Conan grunhiu um agradecimento a Kron. Pelo menos ele não teria de morrer sóbrio. Enquanto ele enchia sua barriga com a única fonte de alimento que parecia abundante na ilha, Conan caminhou pela ilha,
que não levou muito tempo, já que mal tinha o tamanho de um furúnculo no traseiro do oceano. Todas as rochas e carne podre, e algumas plantas imundas que fediam e queimavam seus dedos. Nenhum sinal do resto da sua tripulação. Conan precisava acender uma fogueira antes do anoitecer, quando algo disse a ele, mais do que apenas abutres vieram se alimentar. Então, ao se virar, Conan segura uma adaga em formato de serpente e fala: Kron, uma serpente arremessada como uma adaga? Que demônio! Então um ser cadavérico emerge das águas falando: Me diga, você está mesmo aqui? E não alguma loucura provocada por essa ilha miserável? Então Conan, esmagando a cobra com suas mãos, fala: Jogue outra serpente e vou mostrar o quanto sou real, dividindo seu crânio. Quem é você? E o homem fala: Quem eu sou? Você verá, o mundo verá, uma vez que eu reclame uma última ninharia. E os destinos sóbrios tão gentilmente entregaram essas praias cheias de vermes. Então, transformando serpentes em um machado, ele fala: O sangue de um rei, sangre por mim, Conan. E desferindo um golpe em Conan, ele fala: Sangre por Tot Amon. Então o rei Conan se esquiva e fala: Tot Amon, eu conheço esse nome maldito. E o feiticeiro fala: eu estou certo que conhece, assim como amaldiçoei seu nome durante anos, seu desgraçado intrometido. Invocando várias serpentes para atacar o rei Conan, enquanto ele parte as serpentes ao meio. E o feiticeiro continua atacando Conan e falando: Muitas vezes você frustrou minhas ambições, quer soubesse ou não, me privando de conquistas, de poder, sem nunca ter visto minha face. Então ele quebra a espada de Conan com seu machado. E dando uma estocada no rosto de Conan, ele fala: Mas você não ficará mais entre seu inimigo predestinado e sua grandeza encharcada de sangue. Então Conan segura o machado do feiticeiro e fala: Tudo que você é para mim, mago. E suas mãos começam a queimar devido à magia do feiticeiro. E Conan fala: É outro homem morto. E dá uma mordida na mão do feiticeiro. E a narração fala: É verdade que os pergaminhos sempre dizem. Então vemos Conan assassinando o rei e tomando sua coroa. Enquanto a narração continua: Que quando a morte se aproxima, tanto quanto um amante, a mente de alguém se inunda com as lembranças dos momentos que você se sentiu mais vivo, embora não necessariamente na ordem que aconteceram. Enquanto ele lutava por sua vida na Ilha dos Abutres, talvez por todas nossas vidas, Conan lembrava de momentos em que ele se tornou um rei. Ele havia jurado para si mesmo naquele dia, suas mãos ainda molhadas com o sangue do rei Namedes, o Cruel, que não importava que ele não permitiria que seu maior medo acontecesse, que nenhum trono jamais tornaria Conan civilizado. Não importa o quão longe ele tenha peregrinado, Conan sempre foi um cimério. Ele carregava sua terra natal com ele, todo o caminho até o trono de Aquilônia. Mas ele nunca se arrependeu de ter deixado aquele lar para trás, ter deixado tudo que ele conhecia para enfrentar um mundo de perigo inimaginável e mistério exótico. No dia em que ele partiu, Conan era muito jovem para sentir medo de como o mundo mudaria e de como um bárbaro poderia mudar o mundo. Ele encontraria perigos e mistérios em grande quantidade, de todas as formas e em cada reino sobre o sol e a sobra da meia-noite. O tipo de perigo que arrasa a mente e deixa cicatriz na alma, que provavelmente deixará até o mais duro do sobrevivente entorpecido e chorando. Mas isso sempre deixou Conan se sentindo revigorado e faminto por mais de tudo que essa maldita vida de Kron tinha a oferecer. Então ele lembra quando seu filho nasceu, e a narração continua: Mas temor encontra mesmo o mais corajoso homem, cedo ou tarde. E chegaria o dia em que Conan finalmente aprenderia o verdadeiro significado do terror. Medo e amor, dever e desejo. Enquanto os anos passam e sua barba se torna grisalha, esses foram os princípios orientadores de Conan. Eles o guiaram até aqui. Então Conan arranca um pedaço da mão do feiticeiro com uma dentada e cospe fora, enquanto o feiticeiro fala: Seu bárbaro imbecil,
Você pensa em derrotar um estígio com selvageria? Então o feiticeiro joga uma magia nos olhos de Conan e fala: estarei diante de você, enfeitado com suas entranhas, enquanto você ainda viver. Vou me lavar com as gotas de suas mulheres. Uma vez que o feitiço estiver completo e o anel da serpente estiver totalmente energizado, eu vou lhe mostrar as proezas de selvageria que nunca foram sonhadas por mentes normais desde a queda de Acheron. Então, aproveitando que Conan não está enxergando, ele corta as costelas de Conan, falando: sim, é um bom começo. E com a adaga ainda sangrando, o feiticeiro fala: mas você pode sangrar melhor do que isso. Então Conan corre de encontro ao feiticeiro e fala: olhos queimando, água! E agarra o feiticeiro pulando do penhasco para dentro do mar. E o feiticeiro fala: seu idiota com cérebro de neve! E os dois mergulham no mar. E o mar era cheio de tubarões, então Conan luta para sobreviver. E a narração nos fala: o mar era gelado, mas os encantamentos de Estígio fizeram a água começar a ferver. Então Conan dá um soco no estômago do feiticeiro, e a narração nos fala: embora o Cimério tivesse aprendido ao longo dos anos que mesmo o mais misticamente mestre dos feiticeiros e necromantes ainda precisava de ar nos seus pulmões, então ele nada de encontro a uma espada. E a narração continua: sem o poder de bruxaria de suas palavras, Conan imaginou um mago era como qualquer homem. Ele era carne e sangue, então ele corta a mão do feiticeiro. E um tubarão devora a mão do feiticeiro, mas dentro do sangue deste mago se escondia algo mais. Então, o tubarão, Conan e o feiticeiro são jogados para fora da água, e a narração continua: as forças terríveis de um tipo antigo e indescritível, que Thoth Amon há muito trocaria pela mancha atrofiada que um dia foi a sua alma humana. Então, mais uma vez, o abutre tenta atacar Conan, e ele fala: vão embora, abutres, vocês saberão bem quando eu estiver morto. E a narração continua: e a carne imunda que vinha com ela. Aqui vemos o tubarão explodindo, a mão do feiticeiro saindo de dentro dele. Então Conan fala: pelas barbas ensanguentadas de Kron. Então a mão voa até o peito de Conan, o agarrando, e o feiticeiro fala: contemple o anel da serpente de Sete. Contemple o poder do Deus daqueles que rastejam. Com esse anel eu falo as palavras dos abismos ocultos que nunca conheceram o sol. Com esse anel, esquecido antes que o primeiro homem rastejasse do lodo, eu escravizo o demônio do abismo mais escuro e ressuscitar homens serpentes de tumbas lemurianas. Então um olho se abre na testa do feiticeiro e ele fala: e com este anel encharcado com seu sangue real e todo o terrível poder de Sete finalmente meu para empunhar, todo rei em toda a terra deve se ajoelhar diante de mim. Então Conan dá uma cabeçada no feiticeiro e fala: nem todo rei, dando um soco na cara dele. Então o feiticeiro fala: você fala a verdade, Conan. Uma vez que os horrores que invoco dos vazios extremos tiverem terminado de brincar com você, não haverá o suficiente de você para fazer um verme decente. Mas seus filhos vão rastejar para Thoth Amon, dando um soco e jogando Conan longe. Então Conan cai no solo, e a narração nos fala: abutres, vermes, tubarões, magos estígios. A lista de habitantes desagradáveis dessa ilha crescia mais e mais a cada segundo. Então é ouvido o barulho de gorilas gritando. E a narração continua: e havia mais por vir, macacos vermelhos das colinas de lavas de Kitai, tigres polares das florestas brancas de Hiperbórea. Não faz sentido que esses animais estejam aqui, em uma pequena ilha no mar da Ocidental. Talvez Conan tivesse afundado com seu navio e isso fosse o inferno. Que assim seja, ele pensa. O Cimério jurou atravessar as terras do crepúsculo da mesma forma que havia feito em vida, com aço nas mãos e maldições nas faces dos deuses. E Conan fala: calma, mãe, não tenho nada contra você. O feiticeiro, invocando os poderes do meu tigre, fala:
Mate-o. Deixe fera devorar fera. E Conan grita, não! E o tigre pula para atacá-lo. Então Conan fala, maldito seja Totiamont. Enquanto Conan crava o machado no peito do tigre. Então Conan furioso olha para o feiticeiro e fala, você não tem respeito pela vida, feiticeiro, mas vou lhe ensinar a respeitar a morte. E o feiticeiro fala, estou recebendo lições de moral de um bárbaro, de um ladrão e pirata? Então ele quebra o machado de Conan com sua espada enquanto fala, quantos morreram sob sua lâmina? Muitos, mas hoje eu digo. Então o feiticeiro corta a barriga de Conan e Conan fala, não foi o bastante. Então Conan fica de joelhos e o feiticeiro ergue sua espada ensanguentada falando, suponha que você diz a si mesmo que todos mereceram a ponta do seu aço, e quanto ao que eu mereço? Depois de uma vida desperdiçada no serviço daqueles que eram meus melhores em sorte ou linhagem, abusado e rejeitado por homens e deuses, finalmente você vai me ajudar a extrair meu verdadeiro potencial deste mundo miserável. Conan, você e o seu sangue, ungir o anel da serpente, a fase final do feitiço, o sangue de um rei. Então o sangue de Conan escorre pela espada e banha o anel, enquanto ele é energizado, porém ele falha. E o feiticeiro fala, o que? O feitiço definha, mas isso é impossível, por quê? E Conan fala, talvez eu devesse ter mencionado que não sou mais um rei, alguns anos antes. Aqui vemos Conan falando com seu filho. E o seu filho fala, eu não entendo, pai. Por que paramos para limpar nossas espadas? Temos servos no palácio que podem fazer isso por nós. E o Conan fala, uma boa espada é como um bom cavalo. O homem que trata o seu com cuidado sobreviverá ao tolo que não o faz. Lembre-se disso, Conan. E o seu filho fala, sim, pai. E Conan complementa, seja a espada de aço frio de um bárbaro de 1000 gerações bárbaras, ou o aço finamente polido de um rei aquiloniano. E então Conan encontra sua espada e ataca o feiticeiro com ela. O feiticeiro fala, não é um rei? Então quem senta no trono de Aquilônia? E Conan fala, não é da sua conta, já que você nunca sairá dessas ilhas vivo. Então o feiticeiro enfia uma adaga nas costelas de Conan e fala, pelas presas de Sete, novamente você não é nada além de aborrecimento e irritação para mim. E continua falando, lembro-me de por que passei pelas dores de hipnotizar toda a sua aldeia patética na Ciméria, tantos anos atrás. Achei que dessa vez você poderia ser útil, mas se seu sangue é realmente inútil para mim. Então, invocando duas massas, ele fala, então não vejo razão para poupar uma simples gota. Porém elas se desfazem, e ele fala, não, o poder do anel desapareceu completamente, maldito seja Sete, não abandone seu... Então Conan crava sua espada no peito do feiticeiro. A doença mental que foi até minha vila quando retornei para casa, que tomou controle da minha família. Minha família, acredite em mim, Totiamont. Eu não esqueci, erguendo a espada para cortar a cabeça do feiticeiro. E a narração fala, quando Conan ergue sua espada real para dar o golpe mortal, o sol afundou no mar como um homem se afogando, depois de perder seu último fôlego. Porém, antes que ele desferisse o golpe mortal, a terra treme. E a narração nos conta, a noite chegou à ilha com um tremor de algum lugar profundo, então os dois caem no mar. E a narração continua, toda noite, ao pôr do sol nesta ilha sem nome, o mar se agita e as águas recuam. Então eles voltam à ilha e o feiticeiro rastejando. A narração nos conta, como se o oceano se recusasse a tocar nessas costas apodrecidas. Então Conan fala, é muito tarde para o seu embuste, nenhum deus serpente poderá salvá-lo agora, não de mim. Então Conan o segura pela garganta e a narração nos fala, quando as entranhas da ilha foram expostas, Conan não deu atenção à grande sepultura dos destroços ao seu redor, as dezenas de navios em ruínas de todos os cantos do mundo, com alguns séculos de idade, todos ainda espalhados com os restos apodrecidos
de suas tripulações condenadas, e a narração fala: o rei bárbaro só tinha olhos para sua fúria assassina e incandescente. Aqui vemos Conan sufocando o feiticeiro com as suas próprias mãos, porém ele não notou que os mortos voltaram a viver. E a narração continua: mas havia outra fúria nos misteriosos recifes que começaram a se agitar. Então Conan, enforcando o feiticeiro, fala: eu te disse, invoque toda a maldade que quiser, mas ela não vai te salvar. E o feiticeiro fala: o anel me abandonou, seja lá qual for essa magia. Então, ao olhar ao redor, eles veem vários mortos-vivos. E Thoth fala: não é minha. E a narração nos conta: a ilha tinha sua própria fúria, uma fúria que surgiu quando o sol escondeu seu rosto nas profundezas, quando o mar se encolheu com medo, uma fúria que só a lua ousou olhar, uma fúria que era mais forte do que a morte. Continua. E então, galera, o que acharam desse episódio? Espero que tenham gostado. Comentem o que acharam e se inscreva se ainda não for inscrito. Ajude compartilhando para que eu possa trazer mais HQs como essa. Até o próximo vídeo. Valeu!